Nosso Oeste com você e hoje com uma pessoa que eu gosto muito, bióloga, doutoranda no programa de pós-graduação em zoologia na UESC e também é professora no Colégio Estadual de tempo integral, professora Marilena Sena Loureiro. Isso. Laísa. Oi. Pronto. E aí, a Laísa trabalha com um objeto de estudo muito interessante. Algumas pessoas amam e outras pessoas odeiam, tem um pavor, nojo, que são, Inclusive minha mãe. que são as pererecas, os sapos e as rãs. E aí a primeira pergunta que eu tenho para ela: sapo, rã e perereca é a mesma coisa ou não? Não é a mesma coisa. Falando que a gente sempre pensa em falar para o público que não é leigo mesmo, minha mãe acha que é tudo a mesma coisa. É tudo a rã, não é nem rã, é a rã. E falando em termos de diferença, tipo, eu sempre coloco como exemplo, assim, tudo que gruda na parede é perereca. Se grudou na parede, é perereca. Porque elas têm aqueles adesivozinhos que a ponta dos dedos desses animais, elas são mais dilatadas. Então, porque elas precisam, como elas são arborícolas, elas precisam desses discos adesivos para poder grudar nas superfícies. Então, tudo que gruda na parede, tudo que você vê em cima de alguma coisa, no canto da parede do meu banheiro encontrei uma rã. Não é a rã. É perereca. Perereca. Se você encontra um bicho no canto da sua parede, no alto da parede da sua casa, No vidro da janela. No vidro da janela, é perereca. Já as rãs, elas... Vamos falar primeiro de sapo, que acho que eu consigo... eu consigo diferenciar. É melhor. Sapo, eu falo que é aqueles que são mais carrancudos. Parece que estão sempre de mau humor, sempre esperando assim, estou com fome. E os sapos, eles são mais enrugados, eles são terrestres, apesar de que no campo já vi sapo em cima de folha, mas isso tipo, são coisas que vai além do... Tem uma que é não frequente, né? Mas a gente consegue ver lá no campus da UESC. Ela é verde, linda, e ela fica na folha de alguns arbustos lá. E depois eu vou mandar o material, eu vou botar o material ilustrativo aqui, ela vai mandar o nome pra gente. De vez em quando ela aparece. Provavelmente, se for verde, também é perereca. Olha! Os sapos são considerados sapos, eles têm, como eles são terrestres, eles precisam se camuflar na vegetação. Então eles têm cor de folha. Você deve ter muito desafio aí na internet, assim, encontra o sapo na folhagem. E aí você nem consegue encontrar o bicho, aí você vê ele tá assim na sua frente. São indivíduos terrestres, são indivíduos mais enrugados, que têm a pele mais enrugada. Já as rãs, as rãs são de pele lisa, elas se encontram mais, a gente encontra rã basicamente mais próximo da água. Então, aí tem até uma que é chamada de rã manteiga, que é porque quando a gente tenta pegar ela dá um jeito de se desviar e sai. Então são bichos mais bicudos, são bichos que estão muito mais próximos, a gente encontra principalmente próximo de leitos d'água. Diferente dos sapos, que a gente encontra mais forrageando longe de corpos d'água, mais longe. Já pererecas a gente encontra mais em folhagem. Então quando a gente está na roça, quando a gente está, não sei, perto de um corpo d'água, normalmente quem está coachando, fazendo barulho, pode ser uma rã. Pode ser uma rã. Pode ser uma rã. Dependendo do local. Depende do local, depende da época. Por exemplo, você pode pegar uma época agora que tá chovendo, você entrar assim em locais tipo beirada de poça, você vai ver tipo um barulho insuportável. Não insuportável, né? Insuportável para algumas pessoas. Um barulho alto de várias coisas cantando ao mesmo tempo. Geralmente pode ser qualquer hora do dia.
pode ser uma mistura ali de sapo, rã, perereca. Porque a gente tem isso, a gente tem indivíduos que eles reproduzem ao longo do ano e a gente tem indivíduos que assim, choveu assim, opa, vamos reproduzir. E aí aquele barulho alto que a gente pode escutar não só de noite, mas também de dia. Porque assim, é a oportunidade, tipo, tem água, vão reproduzir. E aí eles vão, independente do horário. Eu já entrei na Cabruca e a gente, tipo, na poça que tem na Cabruca da UESC, de dia, assim, 2 horas da tarde, tá lá os bichos cantando. Mentira. Mas por causa da chuva, então? Por causa da chuva, porque tem água, eles aproveitam para poder reproduzir. E isso a gente está falando de Mata Atlântica, que é úmido, que tem, assim, a chuva não é tão espaçada. Sim. Então a gente tem sempre, às vezes a gente tem locais de poças de permanente. A gente consegue ter poça permanente em alguns locais. Então esses indivíduos têm a oportunidade de reproduzir o tempo todo. Se a gente for falar de sertão, que só chove assim, que tem épocas específicas do ano para poder chover, imagine o barulho que não deve ser. Sim, choveu. Vamos, galera, agora, vamos fazer coisinha. A gente tem registro, tem estudos da galera se cavando os quadrantes e encontrando assim na beirada desses buracos bicho não hibernando, né? Mas em letargia. Em letargia, porque eles se enterram durante o período de seca. Quando chove, eles brota da terra. Mas peraí, mas isso quer dizer então que esses bichos de locais mais secos e que só eventualmente chove, e aí é o período que tem que acontecer tudo. Nesse período todo de seca, eles têm 1000 adaptações para conseguirem sobreviver à falta d'água. Inclusive é uma das perguntas que os biólogos, os herpetólogos, eles mais fazem, né? Para onde é que vão esses bichos quando não está chovendo? Sim. Porque são bichos que dependem da água para poder reproduzir. E são bichos que a pele é sensível, algumas espécies, principalmente rã e perereca, a pele é sensível à desidratação, apesar que a gente tem estratégias para poder eles evitarem a desidratação. A gente tem espécies como a rã preguiça, acho que é a filomedusa, que é verde. Ela passa a mão pelo corpo para poder, tipo, espalhando uma cera para poder evitar o ressecamento. Então a gente tem as estratégias. Eu tô falando de espécies que ocorrem extremamente secos, né? Extremamente. Isso, eu tô falando, nessa espécie a gente está falando de uma espécie que ocorre em Mata Atlântica e o gênero no total, tipo, ocorre em Mata Atlântica e Amazônia. Para bichos que ocorrem em sertão, as estratégias são inúmeras, né? No nível de se enterrar. Eu vou pedir o material ilustrativo para ela e posto aqui para vocês, viu? E aí, Laísa? Pronto, né? Dada esta primeira pergunta super importante, super explicativa, assim, inicial, eu vou te fazer uma pergunta que é o oposto da pergunta que eu fiz para o professor João Alves, que trabalha com microbiologia, e ele foi para a Antártica, né? Um continente enorme, muito afastado aqui, né? De quem vai ver a gente, que provavelmente é o eixo aqui, Ilhéus, Itabuna e tal. E ele foi para um lugar super frio, uma coisa enorme. E aí eu tô com uma pós-graduanda que trabalha com bichos pequenininhos. Sim. Me conta isso, né? Por que trabalhar com bichos tão pequenos? Pensando que o meu trabalho ele não visa especificamente do porquê que esses animais eles têm 2 centímetros ou tem menos de 2 centímetros, porque eu tenho dentro das espécies que eu estou trabalhando, tem indivíduos que têm menos de 2 centímetros. Super pequenos, olha. São super pequenos. Então é para poder entender qual a importância desses animais, mesmo que a gente tem a mania de querer atribuir tarefas a todas as coisas. E se você não tem uma tarefa, tipo, qual o seu objetivo de estar aqui? Você precisa de uma função. E quando a gente fala muito quando a gente trabalha com biologia e diversidade, eu acho que a gente peca um pouco de atribuir função a tudo. Tipo, qual a função dessa planta estar aqui?
Qual a função desse animal estar nesse local? Boa. E a intenção de trabalhar com a diversidade é entender como é que esses indivíduos chegaram ao ponto que estão. Então, e ver qual a relação que ele tem vivendo a vida deles. Que eu sempre falo assim, os animais não estão nem aí pra gente, a gente que tá aí pra eles, a gente que tá assim. Nós deveríamos estar aí pra eles. E exato. Assim, uma parte da gente que a gente que trabalha com essa parte científica, a gente tá aí para esses animais e para poder entender o porquê, entender como é que eles estão vivendo e contribuindo pra gente de forma indireta. Porque eles não trabalham pra gente. Eu tenho, nas minhas aulas, quando eu vou falar sobre planta, aí mudando totalmente, como eu vou falar de planta, eu vou falar sobre angiospermas, aí eu pergunto sempre para meus alunos assim, angiospermas são aquelas plantas que dão frutos, mas elas não estão dando frutos pra gente. Assim, vou aqui produzir uma fruta para o ser humano ir lá comer. Ela está preocupada de como é que essa fruta vai chegar, a semente vai chegar na terra para poder o quê? Ela se espalhar, ela se dispersar. Né? Então a fruta é para o benefício dela, não é para o benefício da gente. E eu vou puxar essa tua resposta, a gente vai finalizar aqui, porque rolou uma pergunta filosófica. Estudar biologia, ou sapos, ou bromélias, ou vírus, ou sei lá o que, Lula, entendeu? Eu acho que tem um pouco de altruísmo nisso, né? De você olhar os outros seres e não ficar se olhando, né? Eu acho que o biólogo tem isso. Sim. Né? A curiosidade de outros seres, porque já tem gente pra caramba estudando o próprio ser humano, com todos os seus problemas. Sim. Mas você encontrar pessoas que olhem para outros seres e tenham questionamentos, tenham curiosidades, queiram entender, hoje em dia tá assim... tá mal. Eu sempre falo nas aulas que a gente tem uma mania muito chata de se colocar à parte. A gente não se coloca no meio. Exato. E quando a gente pensa nessa questão de estudar a biodiversidade e entender como é que ela está contribuindo para que as coisas funcionem do jeito incluindo nós próprios. Incluindo nós próprios, a gente. Então é um jeito da gente assim, olha, eu tô no meio disso aqui e se eu tirar alguma coisa, meio que eu posso desequilibrar. E a gente tem uma mania muito feia de desequilibrar as coisas, né? A gente tá sempre desequilibrando. O ser humano, o ser humano, a gente, o ser humano. Então é isso, tipo, por que estudar sapos? Porque é para poder entender nesse ciclo, nessa harmonia que a gente vive, essa pouca harmonia que a gente vive, onde é que ele está se encaixando ali, onde é que ele se encaixa, e para poder entender isso, puxando para a taxonomia, para poder eu entender como é que esses indivíduos eles estão ali no meio, eu preciso identificar eles, eu preciso dar um nome, porque tem toda uma questão. Minimamente você tem que trabalhar com eles e dar uns nomes. Porque como é que eu trabalho se eu não conheço? Como é que se eu não estou identificando? Como é que eu vou dar nome àquilo ali? Por isso que é importante de dar nome. Não rola. Ô, dona Coisinha, eu vou fazer uma entrevista. Não, aquele bichinho ali. Não rola. E nesse contexto, também um pouco filosófico, mas igualmente importante aqui na entrevista, eu vou te fazer uma outra pergunta extremamente provocativa. E que, infelizmente, eu sei que algumas pessoas pensam assim: Laísa, pra mim, esses bichos todos podiam torrar, acabar e tá tudo certo. Noves fora, nada. Eu acho que... Fritem-se. Eu acho que minha mãe teria um pensamento quase igual a esse. Mas não porque ela, odeio sapos, quero que todos os sapos sumam. É porque ela tem
pavor. Ela tem pavor. Se eu falar assim, mãe, tem um sapo ali atrás, ela fica assim, pode... Ali onde? Assim, onde? Então, a gente não... Muita gente não ia sentir falta dos sapos, mas muita gente ia sentir, sente as consequências da falta de sapos no meio. Uhum. Não ia falar sociedade, mas parece que sapo tá indo trabalhar. No meio que a gente vive, nos arredores em que a gente vive. Eu tava lendo esses dias para escrever e também para poder dar aula. A gente vai fazer, acho que esse ano faz 9 anos que a barragem de Mariana estourou. Se rompeu. Aí eu tava preparando as aulas para poder falar sobre Enem. Aí parece que eu tô divagando, mas eu vou chegar num ponto específico. As cidades que foram atingidas pela barragem, o rompimento da barragem de Mariana. Não só Mariana, mas a gente também tem Brumadinho. Se a gente for falar toda a extensão do Rio Doce, que é um rio que morreu e continua tendo consequência dessa barragem, a consequência do rompimento da barragem, tem estudos que mostram que as cidades atingidas e de por onde a lama passou, a perda de anfíbios cresceu em 1000% a taxa de dengue e de febre amarela. Uau! Então, assim, ninguém vai sentir falta de sapo, mas assim, a falta do sapo, ele vai gerar uma consequência. E tem assim, mas sapo come mosquito? Mas mosquito não é tão pequeno, mas o girino do sapo, ele come larva do mosquito. E tem estudos que mostram isso. Tem esse estudo que é a consequência da barragem de Mariana, e também tem estudo daqui da UESC mesmo, que Mirko fez, inclusive acho que Mirko tem um projeto dos sapos de bromélia, que os girinos, eles comem e se alimentam de larvas do mosquito da dengue. Pronto. Inclusive o gênero tem estudo. Pronto. Aí a gente, agora bromélia, sapo bromélia. Sapos colonizam bromélias ou pererecas colonizam bromélias. Eu tava E só fazendo aqui a tradução, né, para o pessoal que vai... Bromélias, gravatais, tudo a mesma coisa, né? O nome vulgar é esse. Ssim. Tá? Então, na biologia, nada é escrito na pedra. Essa é a regra. É assim que acontecem as coisas. Sempre existe a exceção. A exceção, talvez, e aí você pega o diploma de biologia e fala assim, talvez isso aconteça. Pererecas, em sua maioria, são os que mais habitam bromélias, mas a gente tem registros ocasionais de sapo. Inclusive eu estava lendo sobre isso, mas não é... Porque assim, a gente tem os bromelígenas e os bromelícolas. Os bromelícolas, a gente tem indivíduos de várias espécies, que eles só utilizam as bromélias como abrigo. Eles não reproduzem dentro das bromélias. Então, como abrigo, então a bromélia como abrigo, ela pode servir para várias espécies, inclusive várias espécies de rã, sapo. Mas quem habita mesmo, quem é considerado bromelícola ou bromelígena, geralmente são mais espécies de perereca, e sapos são considerados, quando são encontrados em bromélias, são considerados mais como eventos ocasionais e tal. Porque se a gente não for pensar assim em floresta, mas for pensar, por exemplo, em restinga, que é um lugar também que é cheio de bromélia, e restingas são secas, onde é que vai ter água que não seja salgada? Dentro de bromélia. Então, não vamos esquecer o seguinte, que as restingas possuem lagos ocasionais, lagos, mas e em locais que não tem, tipo, período que esses lagos podem secar. Sim. Então a gente tem essas bromélias, tipo, se esses indivíduos eles estão indo de uma poça para outra dentro da restinga, geralmente em locais que são mais... A gente tem as dunas, né, das restingas, geralmente a gente pode encontrar esses bichos, existem registros de encontrar esses bichos dentro de bromélia. Tipo, e não os sapos
pequenininhos, tipo rinela grande, Sapão. de rinela grande dentro de bromélia. Não, peraí, tem uma outra pergunta. O que é grande, né? Grande é 5 centímetros, é um... Grande maior que esse copo. Misericórdia, pronto. Pra quem tem medo, sai correndo, voando. Beleza. Que a gente tem desde indivíduos muito pequenos, a gente tem indivíduos também muito grandes. Sapões. Bom, e agora, né, vamos parar de filosofia biológica, ambiental, né? E aí Vossa Senhoria publicou, junto com alguns outros colegas lá da pós-graduação da UESC, um artigo de uma espécie nova de Phyllodytes, nunca registrado antes para a ciência. Conta pra gente, né, desse feito, né, dessa publicação. Sim. E desse bicho, né, onde é que ele está? O que você tem para falar dessa coisa tão importante para o biólogo? Né? Nossa, descobri uma espécie nova! E aqui, não, em detalhe importante, um monte de gente não sabe que a região sul da Bahia, assim, para os biólogos, para os ambientalistas, é um lugar chamado de hotspot da biodiversidade. Corredor Central da Mata Atlântica. Corredor Central da Mata Atlântica. É aqui que um monte de espécies, né, se concentra, espécies endêmicas, tem toda uma questão de biodiversidade que só é encontrada aqui. E vocês publicaram uma espécie nova. Inclusive é aqui onde a gente tem uma das maiores quantidades de fragmento de Mata Atlântica, né, ainda preservada. E essa espécie, que é a Phyllodytes iuna, ela foi coletada a primeira vez em 2018, um pouco antes, e depois em 2018 foi encontrado novos indivíduos. E ele foi encontrado em uma reserva, em uma estação ecológica, a Estação Ecológica de Venceslau Guimarães, que, como a maioria dos locais aqui do sul da Bahia, era uma região que tinha produção de cacau, e aí, como ela foi delimitada como estação ecológica, essa cabruca que a gente tem, esse método de agrofloresta por aqui no sul, com a delimitação da estação, a gente tem essa cabruca desativada, e a gente tem uma grande parte de mata preservada, principalmente nos topos de morro, que é um dos principais focos de biodiversidade aqui no sul da Bahia e em outros locais, né? Mas aqui no sul da Bahia a gente tem muita diversidade ainda não descoberta em topo de morro, que são os locais que são mais preservados, porque a galera não... É mais difícil de tacar fogo. É muito trabalho subir. Muito trabalho subir para poder cortar a árvore. Então são os locais mais preservados, que já que as baixadas elas eram utilizadas como plantação, mas a gente tem uma boa parte da reserva, da estação, ela é preservada, e foi lá que foi encontrado esse Phyllodytes, que canta de um jeito diferente, e a coloração dele é totalmente diferente dos bichos que a gente já tinha encontrado aqui, que já estão descritos, porque se a gente for falar dos bichos não descritos, aí a gente tem ainda mais um monte, mas isso é história para outra entrevista. Para outra entrevista. Então esse bicho chamou a atenção, esse Phyllodytes chamou a atenção por ter uma coloração diferente, e foi encontrado em uma reserva, e mostra como, mesmo que a Mata Atlântica ela esteja tão fragmentada, a gente ainda encontra muita diversidade dentro da Mata Atlântica, e da importância das reservas, né? Porque é nelas que a gente ainda consegue encontrar ver que a biodiversidade e a diversidade de espécies da Mata Atlântica ainda a gente não conseguiu ainda detalhar tudo, sabe? Então, a gente tem a importância da preservação, a gente tem a importância a gente vê o potencial maior ainda que a gente tem da Mata Atlântica, e a gente tem também a gente puxando ainda, a gente tem a importância dos museus, né? Dos museus científicos, porque é uma espécie que não foi assim,
coletei esse ano e esse ano eu escrevi. A gente tem, esse artigo foi publicado em 2023, a gente tem aí 2018, um pouco, e anos antes, acho que 2017, 2015, que os primeiros indivíduos foram coletados. Então a gente tem um período, então os museus onde foi preservado onde foi tombado esses indivíduos, a gente tem também a importância dos museus para poder ter a descoberta de espécies novas. Exato. E eu acho que, né, eu estou aproveitando essa pergunta para a Laísa para chamar a atenção das pessoas de várias coisas, né? Ela falou dos museus, sim, são locais que devem ser considerados, eles têm que ser visitados, eles têm que ser conhecidos e preservados, porque eles conservam a memória biológica, né, de regiões, inúmeras regiões. Conhecer museus e coleções biológicas é uma coisa incrível, 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 incrível. Você vê bichos, formas, cores que você jamais poderia imaginar que existissem, e as coisas estão lá, mas tem que ir lá para ver, né? Se você não for ver, você não tem como conhecer. E tem uma outra coisa, um outro aspecto também, Laísa, que eu vou chamar a atenção aqui, que é o seguinte, né? As reservas, as unidades de conservação, né? Eu particularmente, bióloga Thalita, né? Eu sou muito clara falando assim, olha, eu acho que as pessoas devem ir conhecer as unidades de conservação. Entretanto, porém, contudo, todavia, elas precisam ser monitoradas a todo custo. Caso contrário, a pressão humana nessa estação, cai em cima. Essa estação, que acho que tem que ser preservada com dentes, sabe, unhas de verdade verdadeira. Pra mim, essa coisa, né, o humano tem que estar ali, etc, etc, etc. Não, tem determinadas coisas que não, pra mim, né, não rola. A gente tem uma gama de diferentes tipos de reserva, né? Então a gente tem os parques estaduais, os parques nacionais, e a gente tem uma abertura para o público dependendo da reserva. E o engraçado é que você falou, tipo, as reservas precisam ser monitoradas. Na Estação Ecológica de Venceslau Guimarães, tipo, eu fui lá em uma outra expedição, não para poder, acho que a gente coletou esse filodites. Não sei se esse especificamente quando eu fui lá, mas eu lembro que a gente coletou filodites na época, que eu fui para ajudar o campo de Marcos no mestrado dele. E para poder chegar lá, eu precisei pegar 2 ônibus, um para poder chegar na cidade, outro para poder sair da cidade e chegar na zona rural, que é de um distrito, e depois, chegando lá nesse distrito, tinha um guarda da estação me esperando de moto, e a gente ainda rodou acho que uns 7 quilômetros. A gente rodou uns 7 quilômetros de moto para poder chegar na estação, que é monitorada. A gente ia para campo com o guarda para poder ser monitorado. Na verdade, ele fazia segurança, ele não fazia segurança no local, ele fazia segurança da gente. De você. Isso aqui é louco, não é? Isso é muito louco. Laísa, então o guarda estava lá para fazer a segurança de vocês. Porque na reserva tinha registro tem registro de onça, tinha registro de onça, e também tinha a questão dos caçadores, né? Porque sendo uma estação, a gente tem a questão dos caçadores que acabam fazendo uma pressão dentro dessas reservas, não só nossas, tipo, a gente está falando de uma estação que é monitorada o tempo todo, mas em locais que não tem monitoramento constante, que está só, não a mercê, mas dentro do guarda-chuva, que é o ICMBio, que é o IBAMA, a gente não tem muito todo um problema. Fundiário, então, etc. De caça. Pensa assim, se a gente for pegar todas as perguntas que a gente passou agora, a gente passou durante essa entrevista, de falar de por que estudar anfíbios de 2 centímetros. Os anfíbios não vão sentir falta. Geralmente a gente tem
as reservas elas servem não só para poder proteger os bichos grandes, que são os bichos fofos, que são aqueles que são chamados também de indivíduos guarda-chuva, porque se eu preservo uma área, que esse bicho que chama mais atenção, uma onça, uma preguiça, que são esses animais que estão televisionados, a gente também está protegendo esses animais que estão fazendo um papel muito importante para a gente, mas que a gente também, mas às vezes pode ser até tipo um estorvo, assim, o sapo está cantando ali, essa cantaria toda e você só acha que só é barulho, mas na verdade ele vivendo a vida dele, ele está contribuindo com todo um equilíbrio de um ecossistema que a gente está incluído, a gente não está à parte, a gente está incluído nele. Não estamos sobre ele, né? Inclusive a gente está vivendo consequências do desequilíbrio do planeta no total, né? Então, tentar preservar esse pouquinho que ainda resta pode mostrar que é um trabalho é quase um trabalho de formiguinha, né? É um de pouquinho em pouquinho. Quase não, é um trabalho de formiguinha. De pouquinho em pouquinho, a gente pode ver, e com trabalhos assim como o nosso UESC, a gente pode levar para as pessoas que só estão convivendo, não estão estudando esses animais. Então, esse trabalho de formiguinha é um trabalho que leva tempo, porque educar leva tempo e conscientizar leva mais tempo ainda. Sensibilizar leva muito tempo. Então, eu acho que é importante o que a gente está fazendo aqui, o que você está fazendo aqui, e também o jeito da gente jogar uma luz sobre essas reservas. Sim. Sobre esses animais que estão sendo descobertos. Saindo totalmente de filodites, a gente teve o menor vertebrado do mundo entrando no Guinness Book. Isso! Que é de Camacan, que é de um estudo da UESC. E eu acho legal quando isso acontece, porque aí eu levo para os meus alunos, eu falo assim, gente, como eu trabalho lá em São João do Paraíso, que é do lado de Camacan, eu falo assim, gente, as coisas legais da biologia, elas não estão lá na África, lá na Europa, lá na Austrália. A gente tem assim uma coisa muito legal aqui na cidade do lado que vocês estão vivendo, Camacan. Camacan é lá Camacan e Arataca é lá do menor vertebrado do mundo. E eu acho legal, sabe o que? Massa você falar isso. Porque a curiosidade das crianças descobrir coisas Sim. é incrível. Sim. É incrível, né? Dá um prazer, né? Genuíno. E através da curiosidade que a gente pode sensibilizar essas pessoas. Através dessa linguagem acessível, essa linguagem fácil, que a gente sai um pouquinho da nossa casinha de artigo, de laboratório e fala assim, olha, vamos falar aqui com as pessoas. E a gente está tentando falar com as pessoas. É isso. Maísa, adorei, viu? Sou sua fã desde muito tempo e como pós-graduanda e representando outros tantos pós-graduandos, vocês sabem que eles são assim as pernas, os braços dos pesquisadores, viu? Tem um papel super importante também. E é isso. Nossa UESC com você, com a Laísa. Até a próxima.